Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 3 a 11. E o título desta palavra é A Promessa do Espírito Santo. Depois da sua paixão, Jesus mostrou-se vivo a eles, com numerosas provas. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando do reino de Deus. Ao tomar a refeição com eles, deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual me ouvistes falar, quando eu disse: João batizou com água, vós, porém, dentro de poucos dias, sereis batizados com o Espírito Santo. Ora, aqueles que estavam com ele perguntavam-lhe: Senhor, é este o tempo em que restaurarás o reino para Israel? Jesus respondeu-lhes: não vos compete saber os tempos ou momentos que o Pai reservou em sua autoridade, mas recebereis a força do Espírito Santo, que virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou aos seus olhos. Continuavam olhando para o céu, enquanto Jesus subia. Apresentaram-se a eles, então, 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: homens da Galileia, por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus, que do meio de vós foi elevado ao céu, virá, assim do mesmo modo como o vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E essa palavra é justamente o que diz o tema, o título: a promessa do Espírito Santo. Jesus foi elevado ao céu, mas Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou a nós o grande santificador, aquele que vai continuar a obra, para que um dia a gente também possa ser elevado ao céu junto com Jesus. E essa obra é do Espírito. Nós não ficamos sós. O Senhor nos deu o auxiliador, o Espírito Santo. E Ele diz: aguarde, porque eu vou enviar, e o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas, recordará todas as coisas, Ele vai nos ajudar. E achei muito interessante que os discípulos, quando Jesus falou com eles, eles logo já queriam saber de outras coisas. É tão interessante isso, né? Ele estava falando de uma coisa, e eles já queriam saber outras. E aí Jesus diz claro: não vos compete saber os tempos ou os momentos que o Pai reservou em sua autoridade. Não, porque Ele foi ali para falar do mais importante, que era o Espírito Santo. Lá em Medjugorje, numa das aparições de Nossa Senhora, ela disse para os pastorinhos, não, os videntes. Para os videntes de Medjugorje, que o povo ia e pedia muitas graças, mas uma só era a mais importante, e eles não pediam. E ela dizia: o Espírito Santo, porque com ele vocês têm tudo. Essa é a expressão dela. Vocês pedem muitas graças, mas vocês não pedem o mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Com ele vocês têm tudo. E era isso que Jesus estava fazendo aqui.
Ele não queria falar de outro assunto, ele queria falar do mais importante. Talvez seja assim o nosso relacionamento com Deus. Tem hora que a gente quer saber tanta coisa, que a gente quer que Ele faça tanta coisa para nós, que nós nem o tratamos como Deus. Nós é que assumimos o papel de Deus e falamos, olha, faça assim, 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 porque tem isso, tem aquilo, aquilo outro, olha essa situação, olha aquela pessoa, olha o meu trabalho, olha aí. Não. E Jesus talvez esteja ali para falar do mais importante. Ele que conhece você, Ele que sonda o seu coração, Ele sabe a sua necessidade. E a nossa primeira necessidade é o Espírito Santo de Deus, porque com Ele tudo mais acontece, tudo se transforma, tudo se resolve. A ação do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei assim, nesse momento, recordando muito do Padre Jonas com essa palavra. E eu digo que nós aprendemos com ele a ter uma vida no Espírito. Ele diz que todos os dias ele dizia, bom dia Espírito Santo, o que vamos fazer juntos hoje? E não é só para ele. E ali ele se abria à ação do Espírito Santo. Ali ele permitia que ele fosse conduzido e não que ele conduzisse a Deus. E essa é a vida no Espírito. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É uma pessoa, é um Deus que se relaciona conosco. É uma grande graça. E todos os dias, eu e você somos convidados a nos relacionar com Ele. E a pedir, vem Espírito Santo, age na minha vida. Eu preciso de Ti. Eu necessito dos Teus dons. Sem Ti eu não consigo nada. Vem Espírito Santo. E olha, uma pessoa cheia do Espírito, até o Padre Jonas costumava comparar o batismo no Espírito Santo como um pano que ele é mergulhado na água e ele fica encharcado, né? Onde você passa com aquele pano, encharca também os lugares, as pessoas. Vai acontecendo os problemas, as dificuldades, os ventos, as tempestades, e aquele pano vai sendo espremido. Aí o que precisa de novo naquele pano que ficou seco por causa do deserto da vida, né? As dificuldades que a gente passa. Precisa mergulhar na água viva do Espírito Santo de novo. Se encher de novo, todo dia. E todo dia. E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é transformada por Ele, a vida dela muda. É uma palavra que tem gosto, é uma pessoa que tem gosto pela palavra, é uma pessoa que muda nas suas atitudes com os outros, e é uma pessoa que se torna um instrumento de Deus para ajudar os outros. Eu e você, Padre Bruno, Rubens, Sapo, cada um aqui, somos frutos do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas. Esse lugar que nós estamos aqui, esse programa, esse momento de oração, tudo nasceu a partir do batismo no Espírito Santo do Padre Jonas. Que esse batismo seja tão fecundo em mim, em você, quanto foi no nosso Pai fundador. Vamos cantar pedindo o Espírito Santo. E eu peço que você cante desejando. Vem Espírito Santo, eu quero ser mergulhada nessas águas vivas. Eu quero ser cheia dos dons, da Tua presença. Vem fazer o que eu não consigo. O Espírito Santo também mostra para a gente aquilo que a gente não consegue, né? O Espírito Santo faz em nós o que nós não sabemos, nós não podemos. Peça. E o que nós precisamos, apenas abrir o coração para receber essa graça. Apenas nos abrir. Quem mais se abrir esta graça, mais será transformado, mais será modificado. As nossas fraquezas se tornarão
serão fortalecidas, né? Vejamos a obra que o Espírito Santo realizou na vida dos apóstolos. Eles eram fracos, falhos, medrosos, tímidos. Eu falo por mim mesmo. Verdade. Eu era uma pessoa ainda sou tímido, mas eu era mais ainda. Também. E se hoje eu estou aqui, é obra do Espírito Santo. Eu não tenho como negar e dizer que é por mim mesmo, é obra do Espírito Santo. Então, naquilo que você hoje diz, eu não consigo, eu não dou conta, se abra a ação do Espírito Santo. Ele é o autor da nossa santificação. Nós só seremos santos se nós abrimos o nosso coração e a nossa vida e permitirmos o Espírito Santo realizar essa obra em nós. Algo interessante nessa palavra que nós trazemos aqui é que Jesus, quando ele ascende aos céus, aparece esses 2 anjos, né, e dizem: não ficar aqui parados olhando, esse mesmo Jesus que foi vai voltar. E é o Espírito Santo que vai nos ajudar a permanecermos até a vinda de Cristo. Amém. É Ele que vai nos santificar nessa espera da segunda vinda de Jesus. A canção nova é obra do Espírito Santo e nós existimos para apressar a vinda de Jesus. E isso é obra do Espírito Santo em nós e pode ser também na sua vida. Então abra o seu coração e nós vamos cantar e vamos suplicar isso. E a única coisa que você precisa fazer é se dispor. Não se preocupe, mas se disponha, se abra o coração e permita que o Espírito Santo realize essa obra na sua vida. Eu não sei como é que você está hoje, você que está aqui em loco, mas você que está nos assistindo pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. A palavra de Deus em Ezequiel diz que havia ossos ressequidos, mas o sopro do Espírito, a força do Espírito, fez com que aqueles ossos ficassem de pé. Eu quero convidar você que está aqui agora. Vamos ficar de pé. Amém. Vamos clamar do fundo do nosso coração esse sopro do Espírito. Você que está triste, você que está doente, você que está depressivo, você que recebeu uma notícia muito triste, você que está com dívida e a sua cabeça só pensa nessa dívida. Vamos pedir agora essa força, esse poder do Espírito Santo. Vamos pedir que o Senhor nos batize, deixa-o ser usados. Vamos pedir ao Senhor que antecipe Pentecostes. Pentecostes aconteça agora, já, em nós, aqui nesse lugar. Canta comigo dizendo: sopra em nós, Senhor. Sopra em nós. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ao vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasga o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. O que é fraco com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui, vem Espírito Santo, vem. Isso, vai
soltando a sua voz na linguagem dos anjos. Vai deixando que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre você. Você que precisa dessa graça. O Senhor quer derramar o seu Espírito Santo sobre toda a carne. E toda é toda. Você precisa, eu preciso, nós precisamos do Espírito Santo. Se a nossa vida perdeu o sentido, se você tem problemas, se você está feliz, se você não está feliz, você precisa do Espírito Santo. E Nossa Senhora está conosco, assim como ela estava no cenáculo e ela atraiu o Espírito Santo para aquele lugar. Ela está atraindo o Espírito Santo agora para você que está hospitalizado, você que nos acompanha agora de um hospital. O Senhor está visitando você, você que está agora no presídio ouvindo o programa. O Senhor está te visitando, você que está ferido, machucado, porque está vivendo problemas no seu casamento, no seu matrimônio, na sua conjugalidade. O Senhor está dizendo, não desista do seu casamento, clame o Espírito Santo, clame o dom da sabedoria. Eu quero conduzi-lo, eu quero fazer com que você abra o seu coração, para que você perdoe todas as mágoas, todas as brigas que houve, todas as machucaduras que ficaram. Não é pela força, mas é pelo poder do Espírito. Você que é empresário, você que foi colocado para trás, você que tinha uma pessoa que estava junto com você investindo na empresa, mas desculpe a expressão, ele passou a perna em você e você está muito magoado, você está fechado, você está rancoroso. Deixa que o Espírito Santo agora toque no seu coração, deixa que ele amoleça o seu coração. Você que ficou com o coração endurecido, você que ficou com raiva, você que está com ódio, o ódio não pode habitar o seu coração. O seu coração é sacrário vivo de Deus. Você não pode, você foi tentado, você que está vivendo uma grande tentação para você cair agora e trair o seu cônjuge. O Senhor está dizendo, você precisa do Espírito Santo. Clame o Espírito Santo. Você precisa ter sede, você precisa querer do fundo do seu coração. Não basta só pedir, você precisa querer do fundo do teu coração esse derramamento, e o Senhor já está derramando o Espírito Santo sobre você. Obrigado, Senhor. E o Senhor está derramando essa água viva sobre você. Mais do que você ser mergulhado, você está sendo encharcado, como que essa água que cai de uma cachoeira transparente, pura, que refresca, que refaz, que restaura. Uma pessoa estava com uma tristeza muito grande, você acordou assim neste dia, mas algo tão difícil, sem sentido para a sua vida. E nesse momento você foi batizada no Espírito. Você foi inundada por essa água viva. E esse sentimento se transformou. Deu lugar no seu coração para a alegria, para uma paz profunda. Você está experimentando o amor de Deus por você, o que é uma grande graça. Obrigado, Senhor. O Senhor está tocando em muitos nesse momento, derramando o seu Espírito, batizando-nos no seu Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. O Senhor derrama a sua água
água. Minha alma Você que tem sede de de Deus. ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra em nós, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome.